Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, e olha só quem está aqui comigo nesse dia tão especial para o nosso Evangelho no Jefa. O meu cachorrinho Chorão veio aqui participar da nossa gravação de hoje. Hoje é um programa muito especial. Hoje nós estamos completando 100 programas Evangelho no Jefa. E desde já eu quero agradecer, e o Chorão também, a todos vocês que têm nos prestigiado, que têm participado aqui das nossas reflexões do Evangelho. Né, Chorãozinho? Então vamos fazer junto a nossa prece de abertura, junto aqui com o Chorão? Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais este programa, por mais esta oportunidade. E que seja, Senhor, uma noite de bênçãos e de luzes para todos nós, envolvendo também a nossa convidada especial de hoje, a nossa amiga Nilza Miquelin, que aceitou o nosso convite para fazer o Evangelho especial de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, meu cachorrinho Chorão desceu aqui um pouquinho, daqui a pouquinho ele volta, e hoje, como eu falei, é um programa especial, é o nosso programa número 100, e por isso eu convidei a nossa amiga Nilza Miquelin, que já fez várias palestras no nosso centro, aliás, que sempre gosto de falar, que é a que mais fez palestras pra gente no Jefa Sorocaba, e por isso é a nossa convidada especial de hoje. Nilza, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nesse dia tão especial, né? O Evangelho no Jefa número 100. Eu digo a todos os amigos que estarão conosco do quanto feliz eu sempre fico quando este nosso irmão me convida para qualquer atividade. Não precisa ser, viu, Wilson, somente em datas especiais. Por Jesus, eu estou à disposição 24 horas por dia, todos os dias. É uma alegria profunda poder servir a Jesus, estudar, meditar, porque realmente isto é o que enriquece nossas vidas. Do que vamos falar hoje é um tema muito grave, eu acho, é o ódio, que é um sentimento que muitas pessoas ainda têm construído no seu íntimo, mas que, à luz da doutrina espírita, que por sua vez traz para nós as mensagens de Jesus, nós podemos empalidecer este sentimento em nós, porque não nos traz felicidade, não nos traz calma, nem serenidade nos dias das nossas vidas. Então, meus amigos, eu quero convidá-los para refletirmos juntos nas palavras de Fénelon, que trata deste assunto. E ele enviou a Allan Kardec na cidade de Bordeaux, em 1861. E eu falo sem medo de errar, que é muito atual. Então, vamos, não é, Wilson, entender o que ele quer dizer para nós. Diz ali: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Mas não é exatamente isso que nós queremos nesta nossa vida? Alcançar a felicidade? Então, nós ficamos pensando aqui do quão importante é a lei do amor, que é seguramente o que vai trazer para nós a felicidade, a alegria de viver. E por ter este sentimento construído em nós, o amor, certamente, conseguimos conviver em harmonia, e é certamente o que vai garantir a nossa paz. Continua Fénelon: tratai, sobretudo, de amar aos vossos inimigos, naqueles que vos provocam indiferença, o próprio sentimento que é o ódio e desprezo. Recomenda-nos Jesus: amai-vos uns aos outros. Ele disse tantas vezes assim, para que nós pudéssemos compreender o valor deste sentimento, o amor, que está ligado a Deus, às leis divinas, não é? Então, diz lá que para vencer intimamente as nossas imperfeições morais, e nós temos muito que vencer, preciso é amar.
E quando Jesus recomenda a todos nós sobre o amor, ele está pensando amorosamente no nosso equilíbrio, na nossa paz, no nosso conforto espiritual, não é? Quando nós aprendemos que o ódio é um sentimento carregado de mágoa, de ressentimento, de rancor, de irritação, de inveja, de enfim, não é saudável para nenhum de nós. E, enquanto isso, nós somos convidados por Jesus para nos amarmos uns aos outros, que, em outras palavras, significa faça para o outro como você quer que seja feito para você. Isto é um ato de amor que vai garantir a nossa paz, a tranquilidade na nossa psicosfera espiritual, nos nossos relacionamentos com as criaturas e também construirmos a paz no planeta, porque o planeta está precisando de sentimentos de amor para que sejam vencidas as emoções das guerras, as emoções dos conflitos, não é? E nós temos que nos responsabilizar pelo nosso ambiente íntimo, por onde nós estamos e por todos aqueles que nos rodeiam. E o quanto é importante, não é? Continua então dizendo que o Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, e ele é, porque ele é o modelo da alegria de viver, da paz, da serenidade, da calma. Deu-vos o exemplo desta abnegação. Ele, Jesus, missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. Aprendemos isso aqui. Jesus é o nosso exemplo de amor e de misericórdia, quando deu sua vida por amor a cada um de nós, porque ele viveu intensamente o amor real. Nunca desprezou ninguém, jamais julgou alguém e socorreu o tempo todo todas as criaturas. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, é verdade. Ainda não temos uma claridade espiritual suficiente para sabermos amar assim, mas já é possível começarmos a pensar nisso quando nós olhamos para aqueles que não confiam em nós, que não correspondem às nossas expectativas, entendendo que aquela criatura é um filho de Deus, porque é um espírito, e que assim como nós precisamos de amparo, eles também. Se tenho tudo isso muito claro em mim, então eu posso olhar o outro como meu legítimo irmão, porque é filho de Deus também, reconhecer que ele é frágil, porque eu também sou, todos somos frágeis, ainda trazendo imperfeições que construímos no passado. É hora de transformar, amigos, é hora de mudar. E neste particular, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, tem nos ajudado muito a compreender a vida em sua realidade. Eu vou repetir o que ele está dizendo aqui. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso que precisamente o que vos torna superiores a eles. Olha só, superior moralmente, sim, porque é importante. Sou um espírito, todos nós somos, em processo evolutivo e preciso reconhecer como verdadeiras leis de Deus e que a lei do amor é a maior delas. Então, eu tenho que olhar o meu semelhante, seja ele quem for, como o meu irmão. Sim, esta superioridade de caráter moral é tão somente para manter em cada um de nós a serenidade, a força, o equilíbrio que todos precisamos para podermos viver
alinhados com as leis divinas. A gente vai chegar lá. Ainda somos frágeis, mas nós vamos conseguir, sem dúvida alguma. Então, Fenelon continua dizendo: se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeriam mais do que eles. Mas isso é tão legítimo. Se aquela criaturinha que passa pelo meu caminho e é avessa às minhas emoções, e às vezes expressa, se eu corresponder àquelas energias infelizes, eu sou tão igual a ele. E isso não é o ideal. O ideal é esta superioridade moral, que é o equilíbrio e a paz íntima que todos podemos ter. E viver assim, para podermos viver, de fato, com tranquilidade. A luta íntima para vencer os sentimentos inferiores que estão em nós e o recurso que precisamos para a nossa alegria de viver e ter absoluta paz é buscar Jesus, é reconhecer nas leis divinas o caminho mais seguro para cada um de nós. Então, continua Fenelon. E essa a história imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Como isto é possível? É quando, meus amigos, pela manhã, ao despertarmos, imediatamente elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus pela bênção da vida e viver cada instante buscando viver com amor o tempo todo, entre nós, família, entre eu e o outro, entre nós e aqueles com quem convivemos em qualquer segmento da nossa vida. Esta é a agradável fragrância, que é o sentimento mais nobre que a criatura humana deve ter para poder alcançar o nosso Pai Celestial. O sentimento que preciso construir em mim é o amor, para que eu possa vencer quem? A mim mesma. Não é isso mesmo, meu amigo? Não tem outro jeito, sabe? E a nossa luta nesta vida, neste momento, é uma vida de luta, sim. Para quê? Para podermos viver em paz, principalmente em paz. Quando no fim do dia, depois de tantas lutas, de tantas atividades naturais da vida da gente, em que nós espíritos, podemos colocar o nosso corpo para o descanso, é pensar se algum momento pensamentos infelizes estão vibrando em nós. Se assim não é mais uma vez a hora de agradecer a Deus, porque neste dia não erramos muito, não é verdade? Pode ser que nós tenhamos cometido uma falha aqui, uma outra ali, mas nada que nos perturbe muito profundamente a ponto de nos incomodar na hora do nosso descanso, quando nós precisamos realmente colocar-nos, não é? Para o descanso real, para as lutas que vêm em seguida. Fenelon continua, e ele diz assim: mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É isto que ele está pedindo, que nós tenhamos compreensão do gesto dos nossos irmãos, que nós tenhamos tolerância, que nós possamos olhar para o outro e reconhecer que ele pode ter atitudes dignas, assim como nós, mas também trazer as suas dificuldades morais, que, como eu disse, queridos amigos, construímos ao longo das vidas passadas.
E nesta encarnação, porque abraçamos a doutrina dos Espíritos, porque abraçamos o Evangelho de Jesus, podemos começar a construir as transformações necessárias, empalidecendo o ódio, sabe? Eliminando esse sentimento em nós e fazendo brotar e florir o sentimento de amor, que é, sem dúvida alguma, o que é de melhor para nós. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa, não é? Quando o coração está endurecido, realmente muito difícil. Quando amamos incondicionalmente, temos mais capacidade de compreender o outro, pois nosso olhar é mais fraterno. E é necessário que seja assim, não é? E se conseguimos nos colocar no lugar do outro, faça o outro como gostaria, fosse feito por você. Possivelmente, nossa compreensão e tolerância vai nos ajudar a ter mais equilíbrio nos nossos pensamentos. Lembrando que quem pensa é o espírito, que é o que somos. Então, lembrando Jesus mais uma vez, que nos recomenda vigiai e orai. Vigiar o quê? Os seus pensamentos, observar as suas emoções, perceber-se completamente, ato contínuo, como eu estou agindo em relação aos meus irmãos. Fenelon prossegue. Eu o sei, pois durante minha última experiência terrena, experimentei essa tortura. Do que Fenelon está dizendo? Sobre o sentimento infeliz que ele viveu. Fenelon, então, pode nos orientar sobre esse sentimento infeliz. Isto ele afirma segundo a sua experiência e a sua dor, porque teve, de fato, essas emoções mais infelizes. Mas Deus existe, que bom! É tão bom reconhecer em si mesmo a fé em Deus, a certeza deste amor, desta presença divina em nossas vidas, não é? E pune. E eu vou transformar essa palavra de pune para educa, porque Deus não pune ninguém, ele educa, ele nos orienta. Por isso, muitas vezes, as fragilidades na nossa vida, não é? Vou repetir aqui. Deus existe e educa. E na outra vida, os que nos cumprem a lei, os que não cumprem a lei do amor. Portanto, todos nós estamos sob a orientação divina que nos ensina, sim, para que nós possamos tomar decisões felizes e fazermos as escolhas mais certas. A vida ensina que Deus não castiga ninguém, mas oferece recursos para que nós saibamos compreender a vida, aprender a viver e, principalmente, valorizar o amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, diz para nós Fenelon, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Aí está, meus amigos, esta mensagem sobre este sentimento tão forte, que nós sabemos que muitos ainda mantêm essas energias infelizes, mas com a lei do amor, que é uma lei natural e é divina, nós podemos, se quisermos, porque aí tem que ter um querer profundo em nós, transformar, tornar todo o nosso sentimento voltado para a fraternidade, para a alegria de viver, o reconhecer a grandeza de Jesus em nossas vidas, que esteve entre nós amando o tempo todo. É disso, meus queridos amigos, companheiro Wilson, que nós precisamos de fato aprender. Para quê? Para sermos mais felizes.
Quero mais uma vez, meu amigo, agradecer a você por ter me honrado com este convite. E você sabe, eu estou sempre à disposição quando é para servirmos este mestre de amor e bondade que é Jesus. A gratidão é profunda e é exatamente o que está no meu coração. Aos amigos que em algum momento nos ouvirem, o meu desejo de que todos vivam mergulhados neste amor, neste sentimento tão nobre que todos podemos ter. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Nilza. Não poderia escolher pessoa melhor para fazer o Evangelho no Jeff especial número 100. Né? Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando, que ainda vai acompanhar essa gravação, se emocionou com a forma tão delicada e tão leve como você trouxe um tema, né, vamos dizer, pesado, né? Quando a gente fala em ódio, né, a gente fica com aquele já fica, né, com aquele sentimento, puxa, falar em ódio, né? Mas Não pode. não pode, não pode. E você trouxe com uma leveza tão grande, né, que acho que de forma nenhuma eu conseguiria exprimir com tão belas palavras, né, os comentários do Evangelho de hoje. Então, Nilza, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por você fazer parte, né? Você faz parte aqui do Jeff Sorocaba desde aquela época, né, digamos, menos feliz da pandemia, em que a gente não tinha condição de ficar presencialmente juntos, né? Não tínhamos esse contato presencial. Hoje, felizmente, nós temos essa possibilidade e também temos, né, a possibilidade de fazermos uma atividade online como essa. Então, muito obrigado, Nilza, por você mais uma vez fazer parte da nossa história, o programa número 100 do Evangelho no Jeff. A gratidão é minha. Quero que você, meu amigo, e os amigos queridos que nos ouvem, que nunca estamos sós, que toda essa orientação veio da minha mentora, que me assiste, que ilumina meu pensamento e que me ajuda a fazer o melhor que eu posso. Eu digo que eu sou o porta-voz do que ela diz, né? Só isso, que faço com muita alegria, com muito respeito, mas com profunda gratidão. A ela, que está do meu lado amorosamente, neste instante, ao amigo Wilson, que sempre me permite fazer alguma coisa. E saiba, meu querido, que eu estou sempre à disposição, viu? Para o Evangelho, para os trabalhos nessa casinha de amor, que eu gosto tanto. Enfim, bora trabalhar, meu amigo, que é por Jesus que estamos aqui. É isso Deus aí. te abençoe e obrigada. Nós que agradecemos, Wilson. A gente está começando esse mês de abril, né, de 2025. E esse mês de abril teremos novidades aqui no Jeff, né? O pessoal que nos acompanha no momento em que a palestra, né? No momento em que esse programa está indo ao ar, esse mês de abril também vai ser muito especial para a gente, né? Mas a gente vai falar aí com mais calma, com mais tranquilidade nos próximos programas. Nilza, eu quero te convidar agora, né, para você acompanhar junto conosco as vibrações pelos nossos irmãos animais. Sim. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos.
Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado, Nilza, mais uma vez por ter participado aqui com a gente desse dia tão especial para o Jefa Sorocaba, 100 programas Evangelho no Jefa, e especial também por a gente ter aqui a presença do meu cachorrinho Chorão, né, Chorãozinho, que inclusive acompanhou junto com a gente as vibrações à distância. Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.